Oi galera, é a Vanessa Sueiros e estou voltando ou tentando voltar com os vídeos do canal e dessa vez é para falar sobre diálogos. Eu tenho 5 dicas de como criar o seu diálogo num livro de ficção. Vamos começar com a mais simples. Evite coisas desnecessárias. Então, por exemplo, uma conversa de telefone ou uma conversa que você acabou de se encontrar com a pessoa, é normal você querer falar bom dia, ela responde, tudo bem? Tudo e você? Eu tô bem. Esse diálogo é muito desnecessário em um livro. Você só coloca esse tipo de diálogo justamente quando você está querendo que isso demonstre alguma coisa. Por exemplo, você vai perguntar se a pessoa tá bem, a outra vai falar não, não tá, e isso começa alguma coisa interessante. Mas de modo geral, tente evitar isso porque só consome linhas e deixa o leitor, cansado. Segunda dica é sobre interromper um diálogo. Lembre-se que numa conversa normal, as pessoas acabam uma passando por cima da outra, principalmente se você está numa roda de amigos e tem muita gente batendo papo. Quando é geralmente um por um, ok. Mas lembra que, por exemplo, você está em 3, quando você está conversando com seus próprios amigos em casa, você acaba passando por cima, interrompendo o outro no meio da frase. Então esse tipo de coisa é muito legal no diálogo e deixa ele mais vivo. Então a pessoa começa, para no meio, interrompe no meio da palavra, no meio da frase, a outra continua, complementa. Então esse tipo de coisa também acaba deixando seu diálogo muito mais rico do que só frase, 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 frase. Então, um pouquinho de dinamismo para sua leitura. Terceira dica é sobre vícios de linguagem. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre linguagem formal e informal, e todo mundo deve saber que em linguagens, em diálogos, muitas coisas são mais permitidas. Por exemplo, mostrar uma gaga de um personagem, é uma característica dele, então você coloca aquela palavra repetida ou repetindo algumas sílabas para demonstrar isso. Você também pode aceitar muito mais fácil algum vício de linguagem do seu personagem. Então, por exemplo, Cebolinha na Turma da Mônica sempre erra alguma coisa, isso é característica do personagem. Assim também como uma gíria, ou alguma coisa mais de região. Então, se o personagem é do Nordeste, ele sempre fala alguma coisa característica, ele é do Sul, ele sempre fala alguma característica. Não precisa necessariamente estar fora do livro só porque não é formal. Se é uma característica daquele personagem, só tente não encher o livro de coisas desse tipo, porque fica uma leitura muito ruim, muito maçante. Dica número 4 são os verbos. Quando você faz um diálogo, a parte fácil é criar o diálogo, a parte difícil é dar o entendimento do diálogo. Então você sempre coloca Fulano falou, Bertano respondeu. E isso acaba ficando um pouco muito chato. Na quinta, sexta linha já tá tipo fulano responde, pergunta, responde, pergunta, responde. Então é melhor você trocar um pouco isso. Tenta colocar, sei lá, sussurrou, gritou, se surpreendeu, deu de ombros, arregalou os olhos e coisas assim que quebrem um pouco esse perguntou, respondeu, afirmou. Então tente baralhar um pouco esses verbos para que não fique tão repetitivo. Um texto repetitivo nunca é bom. Por último e não menos importante, a nossa quinta dica do dia. Sabe aquela coisa que você tá no meio da cozinha, abre a geladeira e não sabe o que vai fazer? Esqueceu totalmente. Isso pode acontecer com o seu personagem. Você começa a falar alguma coisa, alguém te interrompe, alguma coisa, e você simplesmente esquece o que você ia fazer. E seu personagem também pode começar alguma coisa e totalmente se esquecer do que ia fazer. E isso também traz um pouco de realidade ao seu diálogo. Então, não é necessariamente sempre que ele precise falar todas as frases possíveis. Você pode interromper um diálogo no meio e voltar algumas páginas para esse mesmo diálogo, porque o personagem simplesmente se esqueceu de algum detalhe, se esqueceu do que ia falar, foi interrompido por alguma coisa aconteceu. Então esse tipo de coisa também torna a coisa muito mais real e interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais algumas dicas sobre diálogos, deixe aqui nos comentários, como de costume. Dá um curtir nesse vídeo, compartilhe com todo mundo que quer criar um ótimo diálogo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!